Inteligência artificial e empreendedorismo, criando uma carreira de sucesso no mundo digital. Sejam todas e todos bem-vindos. Estamos aqui em mais um encontro para falar de inteligência artificial generativa. Nesse episódio nós vamos falar como a inteligência artificial generativa pode impulsionar o empreendedorismo, como você pode ganhar dinheiro com a inteligência artificial que já está aí em todas as empresas, em todos os lares, em todos os computadores, né, pessoal? E eu tenho uma frase que eu estou dizendo muito aos meus alunos, a quem me ouve. Olha só, no mundo digital, a fusão entre a inteligência artificial e empreendedorismo não é apenas uma opção, é a chave para o sucesso, é essencial. Quando a gente hoje pensa em um novo negócio, uma nova solução, a gente precisa contar que a inteligência artificial generativa está nele. Porque os consumidores, nós, né, queremos, de fato, essa inteligência diferente. Quando eu falo de inteligência artificial generativa, eu estou dizendo daquela evolução da inteligência artificial que nós tínhamos. Agora, pessoal, ela gera conteúdo a partir das suas informações, dos seus dados, do seu aprendizado. Não só replica. Daí a importância que esses algoritmos estão tendo nas novas soluções. E olha só, quantos cases de sucesso. Esse aqui é um exemplo, né? Da ideia à ação. Como a inteligência artificial pode ajudar no estágio inicial do seu negócio. Ou seja, até no pensar no novo negócio, a IA está presente. IA generativa entra no radar das pequenas e médias empresas brasileiras. Muitas pessoas acham que a inteligência artificial generativa está distante, só para as grandes empresas. Não, pessoal. Ela está aí disponível. Olha o ChatGPT 3.5 gratuito para você usar, para você impulsionar as suas ideias. Olha outra manchete. Como a inteligência artificial generativa está impulsionando investimentos e produtos. Ou seja, pequenas, médias, grandes, imensas empresas estão investindo fortemente em soluções com IA generativa. E aí vem os cases. Quem está ganhando muita grana já? Quem sai antes, obviamente, pega os grandes investimentos. Ó, startup chinesa de IA generativa arrecada 1,7 bilhão de investidores. Está todo mundo investindo em IA generativa. E quem é o Daniel Freitas? Vocês devem estar vendo aí, né? É o primeiro bilionário brasileiro com IA generativa. Ele é um super rico e ele, na verdade, desenvolveu aí uma startup, que hoje não é mais uma startup, porque ele já está bilionário, chama Character AI. É um chatbot, pessoal, que permite que os usuários conversem com robôs, baseado em pessoas, personagens e até animações. Dá para você conversar com Elon Musk, Taylor Swift, Batman e até o Jesus Cristo, por incrível que pareça. Mas enfim, ele ficou bilionário já. E isso, olha a telinha aí da startup dele, né? Então ele cria esses personagens virtuais e as empresas podem utilizar desses personagens. Uma solução cá entre nós, até do ponto de vista de criatividade, de ideia, simples. Mas por trás, pessoal, tem um algoritmo de IA generativa sensacional. Aqui eu tenho as 50 melhores ou mais famosas IA generativas, aplicações de 2023. Aqui eu tenho só 50, mas imagine o mundo, o universo que isso tem. E eu trouxe algumas para vocês, mas antes trouxe essa manchete aqui, recente, para a gente entender também o perigo da IA generativa. A gente viu aí já, né, de todos os problemas aí que as pessoas estão causando com a IA generativa. Teve o Papa lá, né, com aquela roupa que foi, acho que o primeiro grande buzz, né? E olha aí, inteligência artificial cria reunião falsa com um diretor financeiro de multinacional que transfere 129 milhões a criminosos. Ou seja, a galera criou lá um deepfake, né, personagens com a IA generativa para simular diretores, e numa reunião esse diretor ou um CEO pediu
para que fosse depositado 129 milhões em uma conta e os caras obedeceram e a grana se foi. Daí também o perigo. Mas vamos falar de coisa boa. Como ganhar dinheiro com a IA generativa? Eu trouxe aqui alguns caminhos que vocês podem utilizar aí para, quem sabe, virar aí o próximo bilionário. Primeiro, criação de conteúdo. Hoje, criar conteúdo com a IA generativa é muito rápido e simples. É claro que você precisa dominar esse conteúdo para dar o check a esse conteúdo. Não é só criar e disponibilizar isso. Você precisa, obviamente, ter a formação, conhecer o conteúdo, né? Mas a partir do momento que a gente consegue automatizar a criação de conteúdo validado por pessoas, né? Como eu sempre digo, a IA tem que ser seu assistente e não seu chefe. Então não é tudo que ela cria que você vai disponibilizar, né? Ela pode estar errada. Então você que tem que dar o ok final. Mas enfim, no momento que você consegue criar, então, conteúdo, roteiro, narrativa, tudo isso de forma automatizada, validado por você, pela sua equipe, você vai estar aí impulsionando a produção e pode ganhar muito dinheiro. Segunda forma aqui que eu trouxe, design e artes gráficas, criação de imagens, logotipos, desenvolver logotipo de uma forma rápida ou pelo menos não sair do zero, gráficos, imagens, tudo isso para você não sair do degrau 1. É isso que eu falo, a inteligência artificial te põe no degrau 2, 3, 4 e você dá aquele toque final, você faz o acabamento, enfim, é uma forma também de você ganhar dinheiro. Arte gerada por IA, né? Aí é um pouco polêmico, mas enfim, tem gente ganhando dinheiro com isso. A exploração e a criação de obra de arte única, personalizada, gerada por algoritmos, podendo ser vendidas aí muitos podem discutir, mas como está isso hoje no mercado, eu trouxe para vocês. Pode ser medido como arte. Por que não? Desenvolvimento de jogos, então imagine vocês criar todo um storytelling, personagens, a roteirização, a mecânica do jogo. A IA pode te ajudar em tudo isso, né? Então você pensa lá num determinado jogo e alguma sugestão, chat, alguma sugestão para incrementar esse jogo? De repente ela vem com uma ideia muito boa. Então a IA como esse grande auxiliar de vocês. Personalização de experiência do usuário. Esse eu acho que é o ponto onde a gente dá uma amplificada e tudo pode ser personalizado. Desde um restaurante, né, que de repente pode existir ali uma IA que faça um prato, tá, ok? Personalizado para aquela pessoa ou um drink, né, até a personalização de ensino, da forma com que o conteúdo é entregue ao aluno, até um salão de beleza, ao carro, enfim, a geladeira da cor que você quer. Olha só, eu estou dando alguns exemplos, mas aí é que entra, eu acho um ponto bastante importante da IA. Ela pode ser personalizada e criativa a ponto de te entregar, né, aquilo que você quer, o que o usuário quer, que de repente ele nem sabe o que ele quer. Né? Quando o Steve Jobs nos entregou lá um celular sem botão, eu nem sabia que eu queria. Eu tinha um BlackBerry cheio de botão e achava que quanto mais botão, mais o celular funcionava, né? Mas a gente viu que não é. Enfim, então essa personalização, né, desenvolver sistemas de recomendação de comércio eletrônico, hoje a gente já tem, mas ainda ele é um pouco falho. A partir do momento que a IA generativa ela entende o seu persona, ela vai conseguir gerar, olha aí a palavrinha mágica, sugestões ainda mais alinhadas ao seu perfil. Você pode criar plataformas de conteúdo, você pode criar, olha só, e depois eu vou mostrar, né? Você pode criar um avatar para cada usuário seu, cliente seu, um avatar que converse com ele do jeito que ele quer conversar. Por exemplo, se eu, por exemplo, gosto de esportes radicais, gosto de tecnologia, gosto de gente, gosto de educação, então o avatar, ele vai conversar comigo nesse viés. Se de repente eu gostasse de cultura antiga, se eu fosse hippie, se eu gostasse mais, sei lá, de uma pegada de
Fórmula 1, de repente ele usasse as palavras. Se eu fosse surfista, ele poderia conversar comigo com as gírias dos surfistas, dos skatistas e assim por diante. Então essa personalização é algo essencial e espetacular. Nós adoramos quando a gente encontra alguém, né, um ser humano que dá aquele match, né, que dá aquela, putz, deu liga. E aí a gente pode fazer com que os avatares, os chatbots, deem ligas com os seus clientes. Essa é uma grande dica, tá? Edição de áudio e de vídeo, a gente já tem vários softwares aí em nossos outros encontros, né? Vocês podem conferir lá, eu trouxe bastante exemplo de como áudio e vídeo pode ser customizado, editado, criado com IA generativa. E assim por diante, pessoal, a IA está aí para nos impulsionar no empreendedorismo. E aí vem a pergunta, né? Como de fato ganhar dinheiro? Como que a gente pode botar isso para funcionar? E eu já vou mostrar já algo que eu criei excepcionalmente, especialmente aqui para esse nosso episódio, que é a fórmula do prompt. Mas isso é um spoiler. Antes disso, eu queria dar um recado. Não espere. Entre no jogo agora. Quanto mais tempo você esperar aí, mais pessoas vão entrar, mais o mercado vai ficar saturado e de repente você não vai ganhar tanto dinheiro assim. Olha só essa startup aí. Ela simplesmente, pessoal, e tá ganhando dinheiro, hein? Ela simplesmente cria descrição para produto. Como assim? Imagine que antes lá o Mercado Livre, Magalu, todas essas grandes empresas, ainda hoje, né? Tem que ter uma pessoa lá que vai olhar essa calça que vocês estão vendo aí e vai fazer uma descrição da calça, dizendo qual é o pano e etc. Para subir ao site. Esses caras aí, o AI 21 Labs, criaram uma inteligência artificial generativa que você bota a imagem lá, ele cria a descrição. Alguém vai, dá uma lida, dá um check, putz, a descrição tá ótima, vida que segue. Imagine isso em linhas de produção, imagine isso com a quantidade de produtos que a gente tem em um e-commerce. Agiliza demais o tempo das empresas. Olha essa outra é uma IA jurídica. Então ela cria petição, ela cria os documentos, pelo menos do estágio 0. Então você bota nela lá o nome das pessoas envolvidas, vamos supor que você vai criar lá um divórcio. Você põe lá os nomes das pessoas, você põe os filhos e aí ele já te dá uma minuta lá, pelo menos prévia, né, do divórcio ou de um contrato de compra e venda, enfim. O advogado vai fazer os ajustes finais, mas, rapidamente. Então, IA trazendo produtividade de forma rápida e assertiva. Olha esse outro exemplo, né? Chama Inflection. Esse é um exemplo de uma IA, como eu te falei lá no início, né? Ela vai ser o seu coaching. Olha só que maluco. Então, você vai poder conversar com ela, você vai poder se abrir com ela, você vai interagir com ela nas redes sociais, enfim. Pessoal, tem gente ganhando dinheiro com tudo que vocês imaginam com IA generativa, tá? Eu não estou dizendo aqui que eu apoio tudo isso, né? Mas eu estou ampliando aí o mundo para vocês. Essa aqui é a Navina. Essa é uma IA generativa que faz os primeiros atendimentos médicos, então muitas vezes os atendimentos são simples, então você vai indicar para ela ali os seus sintomas, ela vai fazer ali um diagnóstico, vai levar isso para o médico vai olhar, ok, é isso mesmo, é anti-inflamatório, descanso, ou enfim, aquilo que a gente já conhece quando a gente vai para um consultório médico com algum sintoma já conhecido, né? E que a gente precisa ali, obviamente, de uma receita, de um acompanhamento. Então o médico vai fazer essa assinatura final, mas o Lavina, com toda a sua inteligência generativa, vai fazer esse diagnóstico inicial. Esse outro aqui chama Move, ele é um gerador 3D excepcional, galera. Olha só o filminho, algumas gerações aí, que ele produz através
de imagens enviadas por pessoas. Então ele está transformando aí, ó, imagens de pessoas em robôs, em ursos, as danças, tudo isso de forma automática. É só você mandar o seu filminho lá e ele te põe para dançar como um urso, como um robô e assim por diante, né? Esse gerador de vídeo aí, o Rumei, também é muito legal. Eu simplesmente escrevi no prompt dele, pessoal, vídeo de um carro se movimentando. E ele criou, olha só, esse vídeo, que eu posso usá-lo numa campanha publicitária, numa aula, enfim, gratuito. Tá aí, né? Aqui um pouco do que ele faz, ó. Vou mostrar aqui para vocês, ó, algumas animações que ele faz a partir de fotos, né? Então eu mando uma foto, eu digo aonde eu quero a movimentação e ele automaticamente transforma aquela foto parada em uma animação, em um vídeo. E olha só que legal. Isso é IA generativa, tá, pessoal? Isso aí, pessoal. As oportunidades são inúmeras. É só não perder o time. As evoluções tecnológicas, elas são inevitáveis, elas estão aí. Quer queira, quer não queiramos. Elas estão aí para ser nossas aliadas, para nos dar superpoderes. E aí quando me perguntam, IA vai amplificar os seres humanos? Sim, já está. Ela vai me substituir? Eu digo, talvez sim, se você trabalhar como um robô, o robô vai te substituir. E aí é que vem a grande sacada, eu acho que desse encontro, que é a engenharia de prompts. E eu estou perguntando aos meus amigos programadores, eu sou um programador, qual é o futuro da programação? E se a programação fosse substituída por prompts? E se qualquer conhecimento que eu quisesse, eu pudesse obter a partir de prompts? Seria imprescindível o desenvolvimento de um mindset voltado para prompts. O mesmo mindset que nós desenvolvemos na alfabetização, no aprendizado da matemática, da ciência, da programação, por que não? A gente precisa desenvolver um mindset para a criação de prompts. E aí, com as minhas experiências aqui em IA generativa, com os meus estudos, eu cheguei a uma fórmula para poder acelerar esse desenvolvimento do mindset de prompts. Diversas interações com várias IAs nesses quase 14 meses, né, de IA generativa aí, desde novembro lá do ano retrasado, a gente começou a testar várias IAs e eu percebi, né, que a partir do modelo de linguagem natural, que é o que tem em comum em todas essas linguagens, é um modelo matemático, é uma programação complexa pra caramba, eles seguem um certo padrão. E se a gente conseguir tocar, né, em alguns pontos, a gente consegue respostas mais eficientes. Daí eu cheguei ao que eu chamei de fórmula infalível do prompt. Antes da fórmula, eu queria fazer um teste simples com vocês, para ver como a IA responde. Olha só esse prompt. Eu vou escrever no chat GPT. Seu nome é Marcelo, você é um engenheiro de software, que adora fazer piadas e trocadilhos. Então aqui eu já dei um persona à IA. Falei que ele gosta de fazer piadas e trocadilhos. Independente do que eu falar, responda com uma piada ou um trocadilho relacionado ao tema de engenharia de software. Sua primeira resposta deve ser apenas um trocadilho. Coloquei isso e dei um executar. E olha só o que ele me traz. Por que os programadores preferem chá em vez de café? Porque o café sempre java demais. Tudo bem. A piada não é tão boa assim. Mas o que eu queria testar aqui é justamente esse comportamento da IA generativa, né? Depois aqui, ó, o que é inteligência artificial? Aí ele responde, inteligência artificial é como um programador se dedica a ser muito esperto sem precisar de cafeína. Ou seja, o comportamento da IA aqui está exatamente do jeito que eu pedi. E ele está trazendo conteúdos, mas com piadas, anedotas e assim por diante.
Então vamos à fórmula. A fórmula do prompt precisa ter persona, então você vai fazer uma contextualização do persona, o contexto, onde você está, com quem você está falando, o que você quer, qual o contexto. O background. O background é o conteúdo que você quer dar a ele. Se você não quiser dar nenhum conteúdo, ele vai trazer daquilo que ele aprendeu. Mas, se você achar que é interessante, você entrega o conteúdo para que ele tire a resposta dali. O comportamento, como ele quer, como que você quer que ele se comporte, o tempo que nós estamos, né, o temporal, né, eu vou dar um exemplo aqui, como se a gente tivesse alguns centenas de anos atrás, a limitação, ou seja, o que você não quer que ele faça, e finalmente o pedido. Aqui eu trouxe um pouco da descrição de cada item dessa fórmula. O persona, incorporar um persona ao seu prompt pode ser útil para direcionar a resposta do modelo de maneira mais específica. O contexto, descreva o contexto da conversa ou o ambiente. O background, incluir informações de fundo, pode ser útil para contextualizar a conversa. Comportamento, especificar o comportamento. Temporal, considere incluir um elemento de variação temporal nesse seu prompt. A limitação, defina limitações claras, como, por exemplo, o tamanho da resposta, se você quer inglês ou não, e assim por diante. E aí entra o seu pedido, que é o mais importante, e a dica dos deuses. Incentive que o chat faça perguntas a você sobre o seu pedido. Assim ele vai refinar até entregar a você o que realmente você quer. E aí alguns exemplos, né? Diante dessa fórmula. Olha esse. Somos estudantes iniciantes de artes. Adoramos Leonardo da Vinci e precisamos acelerar nossos estudos para a prova final do ano. Estamos estudando o período renascentista das artes, e mais especificamente o quadro Mona Lisa. A pintura foi produzida por Leonardo da Vinci, um dos mais célebres artistas do período renascentista do começo do século XVI. Acredita-se que Da Vinci começou a produzir a Mona Lisa em 1503 e finalizou em 1506. Background, aí eu estou dando informação para ele. Ele deve ter, mas é algo que vai importar muito na resposta. Mona Lisa fica exposta no Museu de Louvre, em Paris, na França, sendo visitada anualmente por milhões de pessoas. Essa obra de arte é um dos grandes ícones das artes no mundo e já foi reproduzida diversas vezes na cultura popular. Existem todos os tipos de paródia dessa obra, dessa arte. Comportamento, nós queremos refrões de poemas. Olha, vou repetir. Nós queremos refrões de poemas para ensinar e aprender sobre a Mona Lisa. Temporal, vale lembrar que estamos no século XVI, então use jargões e palavras dessa época. Limitação, não quero que você use palavras em inglês e não fale de outras pinturas da época. E o meu pedido, me passe inspirações para eu gostar ainda mais da Mona Lisa. E olha só, pessoal, a hora que a gente dá um enter no ChatGPT, olha só o que ele nos traz. Ó, de fato, poemas. Vou ler um para vocês. Na tela um sorriso enigmático a brilhar. Mona Lisa, beleza que faz o coração pulsar. Nas pinceladas do mestre, o renascimento a florescer. Em Paris, no Louvre, seu mistério a envolver. E não foi só esse. Trouxe aqui vários outros, né? Poemas aqui, que eu posso dizer, refrões de poemas, que foi isso que eu pedi, que eu posso trabalhar isso com os meus alunos, desenvolver nos meus alunos o gostar ainda mais da Mona Lisa. Vocês estão vendo aí, olha só, como eu incorporei ao ChatGPT um persona e como ele me respondeu aquilo que eu queria. Trouxe outros exemplos, né? Aqui nesse caso eu peço para ele ser, não vou ler tudo aqui porque o prompt fica grande, mas eu peço para ele ser um youtuber e encarnar um youtuber com 2 placas de 1 milhão de inscritos. Contextualizo, dou um background aqui e peço para ele, em linhas gerais, para que ele me ensine a ser um youtuber desse jeito, com essas características. Então eu estou invocando todos os youtubers de sucesso, ele está fazendo um resumo de tudo isso, um aprendizado de todo o conhecimento que ele já foi, que ele recebeu, e ele está me dando então todas as dicas de todos esses youtubers juntos.
Esse é o poder da IA generativa. Aqui eu falo que ele é um dono de um restaurante com paixão, mas que ele está falindo e que ele precisa de ajuda. Então, mesma coisa. Ele traz aí o ensinamento de Sebrae, de todos esses órgãos, pessoas do empreendedorismo, e me traz aqui dicas essenciais para eu tirar o meu restaurante do buraco, que é o que ele está me respondendo agora aqui no teste. Pessoal, e aí agora, o que ninguém está contando para vocês? Preparados? Dá para automatizar tudo isso e ganhar dinheiro. Como? Criando uma interface que se conecta ao ChatGPT via API, que é aquele componentezinho que todas as aplicações têm. Então você desenvolve uma solução, conecta ao ChatGPT e põe a fórmula do prompt que você quiser. Eu criei essa. Ou seja, qualquer pessoa pode extrair o que quiser do ChatGPT com pouco esforço, através da sua interface. Eu fiz uma só para mostrar para vocês. O que vocês estão vendo aí é um HTML, tá? Simplesão. Esse HTML, não precisa decorar ele, porque é só um exemplo. Olha só o que ele cria. Aqui, ó. Tô abrindo. É um HTML fórmula dos prompts. Eu coloco aqui o persona, o contexto, o background, o comportamento, o tempo. Eu poderia ter outras caixinhas e dou enviar. Na hora que eu dou enviar, ele se conecta ao ChatGPT e me traz a resposta. E aí eu posso fazer uma interface dessa para médico, para o direito, para a educação, para a engenharia. É só eu criar as caixinhas certas, o contexto certo. E para usar isso, basta você colocar sua chave API e sua URL na hora que você contratar o ChatGPT ou qualquer outro serviço deste dentro do seu HTML. Tá aí, muito simples. Isso aí, pessoal. Na era da inteligência artificial generativa, a única limitação é a sua imaginação. E honestamente, estamos apenas começando essa jornada da IA generativa. Preparem-se para um futuro onde a criatividade humana, junto com a IA, eles estão se encontrando num abraço fortíssimo para criar soluções nunca antes pensadas. Bora programar? Não, não. Bora promptar. Fiquem bem e até o próximo encontro.